Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos começar então com o Apple Insider. Tem um artigo da Amber Neely falando do iOS 26, que a Apple revelou na WWDC. A grande novidade é uma linguagem de design chamada Liquid Glass. Isso. Eles estão vendendo como a maior atualização visual de todos os tempos, sabe? Com elementos translúcidos imitando vidro, que reagem à luz e movimento, parece bem chique no papel. Mas assim, apesar do marketing todo, é bom lembrar que não chega a ser uma mudança tão radical quanto foi, por exemplo, a do iOS 7, lá em 2013, quando abandonaram o Skeuomorphism, né? É verdade, aquela foi uma virada e tanto. Pois é. Esse Liquid Glass, na verdade, ainda lembra um pouco aqueles efeitos de desfoque que já víamos desde o iOS 7. E a paleta de cores principal, pelo visto, se mantém. E essa ideia de unificar o design entre plataformas também não é exatamente nova, né? A gente lembra do macOS Big Sur, que já tentou fazer algo parecido. A Apple sempre busca essa consistência visual entre os sistemas. Faz sentido. Li também sobre comparações com o antigo tema Arrow, do Windows Vista e do 7. Sim, tem uma lembrança visual, com certeza. Mas a promessa da Apple é que a implementação dele seja mais dinâmica, que reage em tempo real, não algo estático como era o Arrow. Entendi. E tem aquela nova opção Clear para deixar os ícones da home screen transparentes. Isso é algo que o pessoal pedia há tempos, né? Antes só com jailbreak. Exato. É um aceno para personalização que muita gente queria. Agora tem uns pontos interessantes aí sobre essa mudança toda. Como assim? Bom, primeiro, esses efeitos visuais mais complexos do Liquid Glass, tipo nos menus de contexto, nas barras de abas que se adaptam ao uso, como na App Store, isso tudo pode exigir mais do hardware. Ah, claro. É bem possível que dependa dos chips mais novos, tipo o A18 ou A18 Pro. E isso talvez justifique eles terem removido o suporte para os iPhones mais antigos, como o XR e o XS. Pode ser uma forma de impulsionar a venda de aparelhos novos também, né? Com certeza. E tem outra coisa. Será que esse redesign todo, tão chamativo, não serve um pouco como distração? Distração pra quê? Para os atrasos que eles tiveram com as funcionalidades prometidas da Apple Intelligence e da Siri. Lembra que isso até gerou processos. Talvez seja um jeito de entregar algo visualmente novo, enquanto as funções de IA não chegam com força total. É uma possibilidade. E ainda tem a conexão com aquele rumor do iPhone todo de vidro, o tal Glass Wing para 2027. Será que o Liquid Glass prepara o terreno visualmente para isso? Pode ser que sim. A Apple pensa a longo prazo nessas coisas. Alinhar o software com a direção futura do hardware faz todo sentido estratégico para eles. Interessante. Bom, mudando de assunto, vamos para TechCrunch. Artigo do Kyle Wiggers sobre a OpenAI. Certo. Eles lançaram o O3 Pro. É uma versão melhorada do O3, que é aquele modelo de IA deles focado em raciocínio. Isso. Modelos de raciocínio são aqueles que tentam resolver problemas passo a passo, sabe? São melhores para coisas que exigem lógica, matemática, física, programação. E esse O3 Pro, onde ele está disponível? Já está liberado para os usuários Pro e Team do ChatGPT, substituindo o modelo anterior, o O1 Pro, e também está na API para desenvolvedores usarem em suas aplicações. Tem custo para usar na API? Tem sim. O custo é de $20 por milhão de tokens de entrada e $80 por milhão de tokens de saída. Só para ter uma ideia, 1 milhão de tokens de entrada dá mais ou menos umas 750 mil palavras. Entendi. E o pessoal que testou, gostou mais do O3 Pro? Pelo que a TechCrunch reportou, sim. Os avaliadores preferiram o O3 Pro em todas as categorias, especialmente em ciência, educação, programação e negócios. Elogiaram muito a clareza, a abrangência e a precisão das respostas. Legal. E ele consegue usar ferramentas externas. Consegue. Ele acessa a web, faz análise de arquivos, tem visão computacional, roda código Python, usa memória para lembrar do contexto da conversa. É bem completo nesse sentido. Mas tem algum ponto negativo? O principal que mencionaram é que as respostas podem ser um pouco mais lentas que as do O1 Pro.
provavelmente por ser um modelo mais complexo, né? Faz sentido. E tem limitações ainda? Tem algumas. Por enquanto, os chats temporários estão desativados para ele, ele não gera imagens e ainda não tem suporte ao Canvas da OpenAI. Mesmo assim, parece que está se saindo bem contra a concorrência. Sim, os benchmarks que eles citam mostram o O-Trace Pro superando concorrentes como o Gemini 2.5 Pro do Google e o Claude 4 Opus da Anthropic em testes específicos de matemática, como o IME 2024, e de conhecimento científico como o GPQA Diamond. Então, é um avanço significativo em capacidade de raciocínio mesmo. Exatamente. O foco aqui parece ser realmente a habilidade de resolver problemas complexos, mesmo que ainda faltem algumas funcionalidades mais, digamos, periféricas. Certo. Agora, vamos dar uma olhada no Mac Magazine. O Bruno Cardoso escreveu sobre os modelos de IA por trás da Apple Intelligence. Ah, sim. A Apple detalhou um pouco mais sobre o que roda por baixo do capô, né? Isso, são basicamente dois modelos principais. O Apple On-Device, que roda localmente no aparelho, e o Apple Server, que roda na nuvem deles via Private Cloud Computing. Ambos foram atualizados. E como eles se comparam com os rivais? Começando pelo On-Device. Bom, o modelo On-Device, que é usado para tarefas como resumir textos, ajudar na escrita com as Writing Tools, essas coisas. Segundo a própria Apple, ele tem uma performance comparável a modelos de tamanho similar. Comparável tipo... Eles citaram o Kirin 2.5 3B do Google e o Gemma 3 4B do Alibaba na geração de texto. Os avaliadores internos da Apple disseram que é comparável, mas admitiram que nem sempre vence nesses benchmarks. Comparável é uma palavra interessante no marketing, né? Pode significar muita coisa. Pois é. Já o modelo Server, que roda na nuvem privada, parece que não agradou tanto assim em uma área específica: análise de imagens. Ah, é? Ficou atrás de quem? Ficou atrás do Llama 4 Scout, da Meta. E como outros modelos tipo do Google, Anthropic e a própria OpenAI já tinham superado a Meta nessa área, significa que o modelo Server da Apple ficou um degrau abaixo dos principais concorrentes em análise de imagem. Entendi. Então, bom em texto no dispositivo, mas a parte de imagem na nuvem ainda precisa melhorar para alcançar os líderes. Exato. Mas a Apple também destacou melhorias em outras áreas para ambos os modelos. Tipo o quê? Melhorias de usabilidade, eficiência e suporte a mais idiomas, inclusive mencionaram especificamente o português europeu. O treinamento também usou uma variedade maior de dados, como imagens, PDFs, gráficos, mas sempre com aquele foco forte em privacidade que a Apple martela bastante. Essa questão da privacidade é central para eles. E talvez essa performance comparável do modelo On-Device seja justamente a estratégia. Não precisa ser o melhor em benchmarks isolados, mas ser bom o suficiente e muito bem integrado ao ecossistema Apple, rodando localmente sempre que possível. Isso pode ter mais valor para o usuário final do que um ponto a mais num teste específico. Boa observação. É bem a cara da Apple mesmo. Agora, vamos para o Brasil. Notícia da Telesíntese, por Rafael Bucco. O CAD avançou no processo contra a Apple. Aquele sobre práticas anticompetitivas no iOS, né? Baseado na denúncia do Mercado Livre. Esse mesmo. O foco da investigação, para relembrar, é principalmente a obrigatoriedade de usar o sistema de pagamento da Apple, o Apple Pay, para vendas dentro dos aplicativos. E também a proibição de desenvolvedores informarem os usuários sobre métodos de pagamento alternativos fora da App Store, que geralmente são mais baratos. Exatamente. O CAD está analisando se a Apple cria barreiras para a concorrência e se pratica venda casada com essas regras. Lembro que o CAD chegou a impor umas medidas preventivas lá em novembro de 2024, né? Mandando a Apple permitir links externos para pagamento, outros sistemas dentro do app e até lojas alternativas, o famoso sideloading. Isso. Só que a Justiça suspendeu essa decisão logo em dezembro, a pedido da Apple, mas teve uma revolta recente. Qual? O recurso da Apple contra essas medidas preventivas foi legado por o próprio Tribunal do CAD, agora em maio de 2025. Então a pressão continua. Entendi. E o processo principal, como está? O CAD coletou bastante informação. Ouviu mais de 50 empresas que atuam no Brasil. Spotify, Netflix, iFood, bancos, um monte de gente, para entender o impacto dessas regras da Apple.
E eles também pediram detalhes sobre como a Apple se adaptou ao Digital Markets Act, a lei de mercados digitais lá da União Europeia, que forçou mudanças parecidas por lá. Exatamente. Querem ver se a Apple está tratando o Brasil de forma diferente. Agora, o processo está aguardando as alegações finais da Apple para depois ir para o julgamento do mérito mesmo. Não tem prazo definido para isso acontecer. Esse tipo de embate regulatório está acontecendo em vários lugares do mundo, né? Questionando o poder e o controle que essas grandes plataformas têm sobre os seus ecossistemas. Vamos ter que acompanhar. Com certeza. Agora uma notícia policial internacional, via Business Insider, artigo de Max Adams. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos fez uma acusação séria. Contra quem? Contra Yuri Gugnin, CEO de uma empresa de criptomoedas chamada EvitaPay. A acusação é de lavagem de dinheiro e o valor é alto, 530 milhões de dólares. Nossa, e como teria sido essa lavagem? A acusação diz que ele usou a stablecoin Tether para ajudar clientes ligados a bancos russos que estão sob sanções, como o VTB e o Sberbank, a burlar essas restrições financeiras impostas pelos Estados Unidos e aliados. Entendi. Usando cripto para movimentar dinheiro sancionado? E quando isso teria acontecido? O esquema teria operado entre junho de 2023 e janeiro de 2025. A acusação também diz que o Gugnin mentiu para bancos e exchanges de cripto, afirmando que a EvitaPay não fazia negócios com entidades russas ou sancionadas. E tem mais alguma coisa? Tem. A acusação menciona que a empresa dele também teria ajudado russos a adquirir tecnologia sensível dos Estados Unidos, burlando controles de exportação. Bem grave. E ele foi pego. Foi. Ele foi preso em Manhattan e agora enfrenta 22 acusações. Inclui fraude eletrônica, fraude bancária, operação de transmissão de dinheiro sem licença e falha em implementar um programa anti-lavagem de dinheiro adequado na empresa. E tem um detalhe curioso, né? Sim. O artigo menciona que encontraram buscas online feitas por ele, tipo como saber se há uma investigação contra você e penalidades por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Não ajudou muito, pelo visto. Pois é. Se ele for condenado em tudo, a pena pode ser bem pesada. Muito. A matéria fala que ele pode pegar até prisão perpétua. Só a fraude bancária tem pena máxima de 30 anos, a fraude eletrônica 20 anos e a falha no programa anti-lavagem mais 10 anos. É um caso que mostra como as autoridades estão de olho no uso de criptomoedas para tentar contornar sanções internacionais. E a sofisticação desses esquemas, né? Exatamente. Bom, mudando completamente de assunto, aviação e tecnologia. Notícia do Mundo Conectado por Gustavo Bonato Abrão. A United Airlines teve um probleminha com o Wi-Fi da Starlink. Ah, é? O que aconteceu? Eles tiveram que desativar temporariamente o serviço em cerca de 24 jatos regionais Embraer E175, lá nos Estados Unidos. O motivo foi interferência de rádio. Interferência com o que exatamente? Com as comunicações de rádio VHF dos pilotos. É aquele rádio que eles usam para falar com as torres de controle. Super importante para a segurança do voo. Nossa, isso é sério. E o que causou a interferência? Os pilotos começaram a reportar estática e ruídos estranhos nas comunicações logo depois que as antenas da Starlink foram instaladas nesses aviões. A causa mais provável, segundo a matéria, são emissões eletromagnéticas não intencionais vindas do equipamento de satélite da Starlink. Entendi. Um problema de compatibilidade eletromagnética, então. Parece que sim. A United disse que foi uma medida preventiva por excesso de cautela e que não houve risco real à segurança dos voos. Mas tiveram que desligar o Wi-Fi nesses aviões afetados. E pensar que a United tinha um plano bem agressivo para instalar Starlink, né? Tinha, sim. A ideia era instalarem até 40 jatos por mês, começando em maio agora. Queriam cobrir toda a frota regional deles, que tem mais de 300 aviões Embraer, até o final de 2025. A instalação em si é relativamente rápida, umas 8 horas por aeronave. E agora com esse problema, atrasou tudo. E a SpaceX, que é a dona da Starlink, já identificaram o problema e encontraram uma solução. Já aplicaram as correções em cerca de 1/3 dos jatos que foram afetados. Ah, bom. Essas correções vão ser feitas durante as paradas normais de manutenção dos aviões.
A expectativa é reativar o serviço de Wi-Fi em todas as aeronaves afetadas nas próximas semanas e, pelo visto, manter o cronograma geral de instalação para o resto da frota. Ufa! Menos mal, então. Mas é um bom lembrete, né? Integrar tecnologia nova, ainda mais em aviação, sempre pode trazer uns desafios inesperados. Com certeza. Compatibilidade é chave num ambiente tão complexo e regulado. Agora, falando em celulares. Notícia do Canal Tech por Vinícius Mochin. Tem um celular misterioso da Vivo aparecendo em certificações na China. Opa! Qual o mistério? O modelo é o V2507A. Ele foi certificado lá no MIAIT, órgão chinês tipo a nossa Anatel, e o que chamou a atenção foi a bateria. 8.000 mAh de capacidade. O quê? 8.000 mAh? Isso é gigante! Muito, né? A capacidade nominal é de 7.840 mAh, mas comercialmente deve ser vendido como 8.000. É bem mais do que a gente vê na maioria dos celulares comuns. Sim, a não ser que seja um daqueles modelos ultra resistentes, feitos para aguentar o tranco, ou talvez algo como o Honor Power, que foi lançado em abril com uma bateria enorme também. Exato. E uma certificação anterior desse mesmo modelo, a 3C, já tinha revelado que ele vai ter suporte a carregamento rápido de 90 watts. Precisa, né, para carregar essa bateria toda. Com certeza. E já se sabe qual vai ser o nome comercial dele, ou se vai ser da marca Vivo mesmo, ou da submarca Icor. Ainda não. É aí que está o mistério. Inicialmente até pensaram que poderia ser o próximo dobrável da Vivo, o X Fold 5, mas uma bateria desse tamanho num dobrável é bem improvável, né? Descartaram essa possibilidade. Não faz muito sentido para um dobrável. E qual é a especulação mais forte, então? A aposta que o pessoal do Canal Tech faz é que talvez seja o modelo padrão da linha IQO Z10. Por quê? Porque os modelos Z10 Turbo e Z10 Turbo Pro, que foram lançados recentemente lá na China, também vieram com baterias bem grandes, 7.620 mAh e 7.000 mAh, respectivamente. Então o modelo Z10 normal, com 8.000 mAh, seguiria essa linha de foco em autonomia. Faz sentido essa lógica. Uma linha focada em quem quer bateria para durar dias. Exato. Mas por enquanto é só especulação. Nenhuma confirmação oficial da Vivo ou da IQO ainda. Interessante. Mostra que ainda tem espaço para inovar em bateria, mirando um nicho de usuários que realmente prioriza a duração acima de outros aspectos como o design ou peso. Com certeza. Agora vamos falar de Hollywood e games. Notícia da UOL, citando a Reuters, reportagem de Danielle Broadway. Parece que tem avanço na greve dos atores de videogame. A greve do SEG-AFTRA contra os estúdios de games. Sim, que começou lá em julho de 2024. Essa mesma. O sindicato chegou a um acordo provisório com os grandes estúdios. A lista inclui nomes de peso: Activision, Disney, EA, Epic Games, Take-Two, WB Games. Um acordo provisório para tentar encerrar a greve, então. Exatamente. O objetivo é esse, mas é importante notar: a greve continua até que esse acordo seja oficialmente ratificado pelos membros do sindicato. Ainda não acabou. Entendi. E o sindicato tinha ações pendentes contra essas empresas, né? Tinha. Inclusive, eles entraram recentemente com uma acusação formal de prática trabalhista injusta e adicionaram mais um estúdio à lista dos que estão em greve, a Formosa Interactive. Formosa. Eles fazem localização e dublagem, né? Acho que para League of Legends, inclusive. Isso mesmo. Então a pressão continua enquanto o acordo não é finalizado. E o pano de fundo dessa greve toda, vale lembrar, é a preocupação dos trabalhadores com a inteligência artificial. Sim, principalmente o risco de usarem IA para criar réplicas digitais da imagem e da voz dos atores sem permissão ou compensação adequada, né? Buscando proteções contratuais contra isso. Exato. E nesse sentido, a notícia também menciona o apoio do SEG-FTA junto com outras entidades como a MPA dos estúdios de cinema, a Recording Academy do Grammy e a própria Disney a um projeto de lei lá no Congresso dos Estados Unidos. Qual projeto? É o No Fakes Act. Um projeto bipartidário que busca justamente proibir a criação dessas réplicas digitais por IA, seja de imagem ou voz, sem o consentimento explícito da pessoa. É uma batalha legislativa e contratual bem importante sobre direitos autorais, direitos de imagem, na era da IA generativa. O que for decidido aí vai ter implicações enormes para toda a indústria criativa, não só games. Sem dúvida. Agora, voltando para a tecnologia e segurança, mas ainda com um pé na IA. Matéria do Tecmundo por André Luiz Dias Gonçalves.
alerta sobre golpes usando biometria facial. E o que estão aprontando agora? Criminosos estão usando técnicas cada vez mais avançadas, incluindo IA e deepfakes, para conseguir burlar sistemas de autenticação por reconhecimento facial e aplicar golpes. Tipo aqueles sistemas de prova de vida que pedem para piscar, sorrir. Exatamente. A matéria cita como exemplo a Operação Face Off, da Polícia Federal, que aconteceu em maio e desarticulou uma quadrilha que invadia contas do Gob.br usando fraudes biométricas. E como eles conseguem burlar esses sistemas? Não deveriam ser seguros? O Fábio Assolini, que é analista da Kaspersky, explica na matéria que o problema muitas vezes é a calibragem desses sistemas. As empresas, para facilitar o acesso para milhões de usuários com celulares e câmeras diferentes, às vezes deixam um sistema menos exigente. Menos exigente a ponto de... A ponto de, em casos extremos, autenticar até um manequim, segundo ele. O ideal seria achar um equilíbrio melhor entre segurança e facilidade de uso, mas parece que muitas vezes a balança pende para a conveniência, abrindo brechas. Entendi. E a IA entra como nisso? Os golpistas usam ferramentas de IA para pegar uma foto da vítima muitas vezes vazada ou roubada e gerar movimentos faciais falsos, como piscadas, sorrisos, movimento da cabeça, enganando justamente essa prova de vida. Que perigo! E onde conseguem essas ferramentas? Alguns compram software já prontos para fraude em fóruns online ou grupos de Telegram. A matéria cita até um grupo chamado Gringo 171. Nossa, mas nem tudo é tão tecnológico assim, né? Não. A matéria também fala de relatos do uso de máscaras hiperrealistas, aquelas de silicone que imitam o rosto de outra pessoa, que são caríssimas, e também de esquemas bem mais simples. Como? Qual? Teve um caso descoberto em Santa Catarina, onde um funcionário de uma loja de operadora de celular coletava a biometria facial dos clientes na hora de vender um chip ou plano. E o que ele fazia com isso? Usava essa biometria para abrir contas digitais e pegar empréstimos em nome dos clientes em fintechs que tinham sistemas de segurança mais fracos. O Procon local registrou mais de 1.500 reclamações de gente que descobriu empréstimos que não fez. Caramba! Um golpe interno usando a confiança do cliente? Exatamente. Mostra que a corrida entre segurança e fraude não para, né? Conforme a tecnologia de biometria avança, as técnicas para tentar burlar ela também ficam mais sofisticadas, seja com IA ou com métodos mais artesanais. É aquela coisa, sempre um passo atrás ou um passo à frente. Preocupante. Para fechar, uma notícia mais leve talvez, da Android Policy, artigo de Karadip Singh Oberoi sobre a Samsung. O que a Samsung aprontou? Eles estão lançando um modo chamado Good Sleep. A ideia é integrar os wearables da marca, relógios, anéis inteligentes, com alguns dos aparelhos de ar-condicionado inteligentes deles. Integrar para quê? Para ajustar a temperatura do quarto automaticamente durante a noite, com base nos estágios do sono que o wearable detecta na pessoa. Opa, interessante. Como funcionaria isso? A lógica é que a temperatura ideal para dormir varia, né? Geralmente a gente precisa de um ambiente mais frio para pegar no sono. Eles citam entre 15,5 e 19,4 graus Celsius. Mas depois, durante a noite, as necessidades mudam conforme a gente passa pelo sono profundo, sono REM. Faz sentido. E o sistema ajusta como? Quando o Wearable Detected Default começou a dormir, ele manda um comando para o ar-condicionado baixar a temperatura rapidamente para ajudar a induzir o sono. Essa temperatura mais baixa é mantida por uns 90 minutos. E depois a temperatura sobe um pouco para preparar o corpo para o sono profundo. Ao longo da noite, o sistema continua fazendo pequenos ajustes na temperatura para cima e para baixo, acompanhando ciclos de sono REM e não REM detectados. E perto da hora de acordar? Perto do fim da noite, ele mantém uma temperatura um pouco mais alta e ativa uma brisa suave, para um despertar mais confortável, sem aquele choque térmico. Parece bem pensado. Eles se basearam em alguma pesquisa? Sim, o recurso foi desenvolvido com base em um estudo da Universidade Kyunmi, lá da Coreia do Sul, sobre as temperaturas ideais para cada estágio do sono. Legal! E isso já está disponível para qualquer ar-condicionado da Samsung? Por enquanto não. Está limitado a algumas linhas específicas de ar-condicionado da marca. Eles citam os modelos ARB, ARC, ARD, ARF. Muitas delas disponíveis nos Estados Unidos. Mas tem chance de expandir. A matéria diz que sim,
que pode ser que no futuro eles expandam para mais modelos que se conectam ao ecossistema SmartThings da Samsung. Olha, é uma aplicação bem interessante da internet das coisas, né? Usando dados biométricos do wearable para automatizar o ambiente, focar no bem-estar, na otimização do sono. Gostei da ideia. Também achei bacana. Mostra como esses dispositivos podem ir além de só contar passos, né?